querido irmão, querida irmã, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que bom que você está nos assistindo. Nós aqui estamos numa sequência de vídeos, de estudos sobre os 5 pontos do calvinismo. E hoje nós estamos na quarta lição, ou quarto ponto do calvinismo. Nós vamos tratar hoje sobre. E o assunto, o tema é a graça irresistível. A maioria de nós, cristãos, tem ou já teve uma experiência consciente, pessoal, da graça de Deus. Mesmo que a gente não tenha dado esse nome de graça irresistível, mas nós temos. Exemplo disso é que quando nós vamos tratar do assunto da nossa conversão, nós sempre dizemos e sabemos que não foi por nossa iniciativa, mas foi pela graça de Deus. Pela graça de Deus é que nós somos trazidos à fé, que nós somos salvos. E nós sabemos que sem a graça de Deus, nós estaremos perdidos. Nós sabemos muito bem disso, nós cremos nisso. E é isso que se pretende dizer com a graça irresistível. A doutrina da graça irresistível não significa que toda e qualquer influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Ou seja, que a ação do Espírito Santo seja irresistível a todos, ou todo tipo de ação e influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Mas significa, a graça irresistível significa que sempre que quer, o Espírito Santo de Deus pode vencer toda a resistência à sua ação. Vamos ver alguns textos que falam sobre a resistência da ação do Espírito Santo. Atos 7:51 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Romanos 10:21: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Esses textos que nós lemos apontam para uma realidade, que é em toda a história do povo de Deus, do povo de Israel, toda a história é marcada pela resistência de um povo aos mandamentos e às promessas de Deus. Um povo que foi escolhido, guiado por Deus, mas rejeitou seus mandamentos, virava suas costas para Deus e buscava ídolos. Essa resistência, de forma alguma, contradiz a soberania de Deus. Deus permite que certas pessoas, em certos momentos, rejeitem a sua ação, rejeitem a pregação, rejeitem a graça. Mas Ele pode vencê-la sempre que quiser. Isso é a vontade de Deus. Em sua soberania, Ele pode derrubar e vencer toda e qualquer resistência à sua ação quando quiser. Alguns textos provam sobre a soberania de Deus nesse ponto. Daniel 4:35: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é soberano, Deus é poderoso, nada pode ir contra a vontade dele. Quando o homem rejeita o Evangelho, rejeita a palavra, rejeita a ação do Espírito, rejeita a graça que lhe é oferecida, é porque o Espírito Santo atua para resistir. O Espírito Santo bloqueia e pode vencer quando quiser. É permissão de Deus ou não resistirmos ou aceitarmos essa graça e ação que Ele faz em nós. Vamos olhar para outro texto interessante.
Se você puder abrir comigo, Romanos capítulo 9, versos 14 e 18, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, de uma forma mais específica, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração, do nosso pecado, e nos trazer a fé em Cristo para que sejamos salvos. Se cremos na depravação total do homem, não pode haver salvação sem a realidade dessa graça que é irresistível. O homem não pode buscá-la, mas é Deus que a concede ao homem. Se não houver a ação contínua da graça salvadora, sempre usaremos a nossa liberdade para resistir a Deus. Nós sempre vamos rejeitar a Deus se a ação dele não foi manifesta em nosso coração, se a ação do Espírito Santo não nos alcançou. Nós sempre vamos resistir ou rejeitar a Deus em tudo que é dele. Como nós já vimos na depravação total, o homem depravado, caído, é totalmente incapaz de buscar e de se submeter a Deus por vontade própria. Se existem aqueles que ainda rejeitam a palavra de Deus em seus corações, se ainda estão endurecidos e rejeitam a palavra da verdade, é porque ainda não houve a ação salvadora de Deus, regeneradora do Espírito Santo em seu coração. Essa é a realidade. Vamos ver alguns outros textos que falam sobre isso, que nós só podemos ir a Cristo quando Ele nos permite. Se Ele não conceder essa graça, não tem como buscá-la por nós mesmos. Olha o que diz João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso são as palavras de Jesus. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai, se Deus não o trouxer. Esse trazer, dito por Jesus, é a obra soberana da graça, sem a qual nenhum de nós será salvo de nossa rebelião contra Deus. Como vimos nos estudos anteriores, a obra de Cristo foi realizada por um povo específico, o povo eleito de Deus desde a fundação do mundo. Todos que o Pai elegeu são atraídos por sua graça para olhar para o sacrifício de Cristo com fé e por ele serem salvos. Outro texto também que relata as palavras de Jesus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E nós, como nós temos estudado, o termo todos refere-se aos filhos de Deus, ao rebanho de Deus, às suas ovelhas que serão reunidas. E todos esses é o Pai quem traz, é o Pai quem dá ao Filho. E esses serão atraídos a Cristo pela fé. É esses que a graça alcança. Em João 6, nos versos seguintes, Jesus fala aos seus discípulos que nem todos entre eles criam verdadeiramente nele. Ali ele está apontando para aquele que o trairia. Vamos ver o que fala, versos 64 e 65 de João 6. Contudo, há descrentes entre vós.
pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Mais uma vez ele dizendo, para explicar o que ele já havia dito em cima, que só vem a Cristo aqueles que o Pai lhe dá. E mesmo no meio dos seus discípulos havia aqueles que não criam, que andavam com ele, comiam com ele, aprendiam, viam os milagres, mas não criam verdadeiramente nele, porque o Pai não lhes havia dado ou não havia aberto seu entendimento. Com essa fala de Jesus, nós vemos que a razão dele dizer que ninguém poderia vir a ele se o Pai não enviar, foi para explicar que existem descrentes, mesmo no meio dos discípulos. Mesmo no meio da igreja, dos crentes, da igreja visível, existem descrentes. É isso que Jesus está falando. Jesus sabia que desde o início, Judas não cria nele. Ele o escolheu para ser discípulo, mesmo sabendo que Judas não creria nele e o trairia. Apesar de todo o ensino e tudo que eles viveram como discípulos de Jesus. A resistência de Judas é a graça que se deu por ele não ter sido, é graças a ele não ter sido concedido o vir a Cristo. Ou seja, Judas resistiu e não creu em Jesus, o rejeitou, o traiu, porque a ele não foi dado o vir a Cristo. O dom irresistível da graça não lhe foi dado. Nós sabemos que essa graça é irresistível e a salvação é pela graça. Mas nós sabemos que a Bíblia trata de requisitos para a salvação. Mas nós vamos ver que os requisitos para a salvação são também dons de Deus, dons da graça de Deus. Como nós sabemos, os requisitos para a salvação é o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Jesus. Ambas são dons de Deus. Olha o que a Bíblia fala. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versos 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então aqui ele afirma que é Deus quem concede o arrependimento. Da mesma forma que Jesus disse que o crer nele, o vir à fé em Cristo é dada pelo Pai, o arrependimento para a fé, para a salvação também é dado por Deus, de acordo com esse texto de Paulo. Quando um pregador faz um apelo, arrependa-se, venha a Cristo, nós sabemos que esse convite é rejeitado por alguns. Nem todos escutam e aceitam e se arrependem e vêm a Cristo de verdade. A pregação, como nós sabemos, é para todos. O Evangelho é um convite a Cristo para todos. A mensagem de arrependimento e fé é para todos. Mas há aqueles que o rejeitam, nós sabemos bem disso. E se há esses que rejeitam, é porque Deus não lhe concedeu a graça do arrependimento. Deus não plantou no seu coração a semente do Espírito Santo que o ajuda a se convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não atuou em seu coração. Seu coração não foi regenerado, não foi implantado em seu coração o desejo de buscar a Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Se Deus der o arrependimento, não há quem possa resistir, pois o próprio arrependimento
O arrependimento é mudança de conduta, é mudança de vida, é mudança, é conversão, mudança de disposição. E essa mudança é Deus quem faz no coração. A resistência ao arrependimento é substituída, através da graça de Deus, pelo dom do arrependimento. Arrependidos dos nossos pecados, conscientes dele e arrependidos, nos voltamos a Deus, aí então cremos nele e somos justificados pela fé. O arrependimento é requisito para a salvação, sim, mas é dom de Deus, é dom da graça irresistível de Deus. O dom do arrependimento e da fé são provas da irresistível graça divina que nos alcança. Mas tem uma questão. A graça é irresistível. Não temos como resistir a ela quando ela nos alcança. Porém, nunca vai ser contra a nossa vontade. Nós vamos ver por quê. Porque essa graça não é uma luta contra a nossa vontade. Ela resiste à nossa rebelião. Ela quebra a nossa rebelião e nos traz, movendo-nos a Cristo. Vamos ver sobre isso, que essa graça nunca é contra a nossa vontade. Essa graça não significa que Deus nos força a nos arrependermos ou a crermos e seguirmos a Jesus. A graça, ela muda a disposição do nosso coração. Olha o que o texto escrito por Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24 diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A palavra a pregação do Evangelho, para quem foi chamado, para quem foi alcançado por essa graça, é sabedoria. Mas para aqueles que não foram alcançados, é loucura. É loucura. Deus usa o ministério da palavra para trazer essas mudanças no nosso coração, para produzir a fé e o arrependimento, que são requisitos para a salvação. E Ele muda a nossa disposição para que, em vez de olhar e ouvir a pregação como loucura, a gente vê como sabedoria e poder de Deus. Não é contra a nossa vontade, porque a ação de Deus muda a disposição do nosso coração e muda a nossa vontade. Como nós vimos, o homem por si só não pode buscar a Deus. Ele não tem capacidade de querer buscar a Deus por si próprio. Mas é a ação de Deus que o faz querer buscar a Deus e se arrepender dia após dia. Olha o que o texto de 2 Coríntios 4, verso 3 a 6 diz: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse texto explica um pouco como Deus age para mudar a nossa vontade, sem correção contra a nossa vontade, sem se opor à nossa vontade. Visto que os homens são cegos para a preciosidade de Cristo, um milagre precisa ser operado a fim de que consigam ver e crer.
Interessante que Paulo compara este milagre com o primeiro dia da criação, o haja luz. É uma das afirmações mais admiráveis a respeito do modo como nós fomos trazidos da cegueira para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. É o que ele diz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele diz: haja luz no nosso coração, para que a gente olhasse para Cristo e fosse iluminado pela sua glória. Em outras palavras, Deus faz que a glória de Cristo seja vista e experimentada em nosso coração. A partir desse momento, então, o nosso desejo em relação a Cristo é mudado totalmente. Isso de fato é um novo nascimento. É gerada uma nova vida, uma vida que agora é vivida em Cristo, por Cristo. Como nós já lemos anteriormente, os que foram chamados têm os seus olhos abertos pelo poder soberano e criativo de Deus, que remove a nossa cegueira e faz que a glória, a luz de Cristo, resplandeça em nossas vidas e em nossos corações, para que a gente possa olhar para Cristo, para a cruz, e ver nisso o poder de Deus, porque Deus nos abriu os olhos para isso. É Deus quem opera. Um outro exemplo interessante é quando nós olhamos para o relato de Atos 16, para a conversão de uma mulher chamada Lídia. Olha o que o texto diz sobre Atos 16, verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Esse texto nos mostra outro exemplo da obra divina operada no coração. Essa mulher Lídia ouviu, entendeu e atendeu o chamado da pregação. Isso tudo porque Deus lhe abriu o coração para que ela entendesse. Deus quebrou ali a resistência, movendo seu coração, sua disposição, para que ela, como nós lemos anteriormente, olhasse para a pregação como poder e sabedoria de Deus, tendo sua vista iluminada pela glória de Cristo. A menos que Deus abra o nosso coração, não ouviremos a verdade, a beleza de Cristo na mensagem do Evangelho. Não adianta nada a gente pregar a palavra, se a ação do Espírito Santo não mover, abrindo o coração, abrindo a mente, os olhos, essa graça não vai alcançar o coração e essa pregação não vai ser tida como sabedoria e poder de Deus. Um modo da gente descrever essa graça é o novo nascimento. Ser nascido de novo é uma criação miraculosa de Deus, que capacita uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados a receber a Cristo e ser salva, a ter vontade de buscar a Deus. O morto não tem vontade, mas através da vida gerada em seu coração, ele começa a olhar e buscar a Cristo. Em sua primeira epístola, o apóstolo João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Então, ser nascido de novo, ser nascido de Deus, precede o crer. Quem é nascido, crê. E nós já vimos que a fé em Cristo é um dom de Deus e é requisito para a salvação, e ela vem de Deus a nós. Essa fé que gerada em Deus no nosso coração, que gera vida para que a gente creia e viva por Ele. Esse novo nascimento, nós vamos dizer que é um ato da criação de Deus, um ato soberano de criação de Deus. Olha o que o texto de João, capítulo 1, verso 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De acordo com essas palavras, é Deus que nos dá o direito de sermos filhos dele e recebermos a Cristo. Depois ele diz que aqueles que recebem a Cristo não nasceram do sangue, da vontade da carne ou dos homens, mas da vontade de Deus. É só pela vontade soberana de Deus que nós vamos a Cristo e cremos nele. Em outras palavras, é necessário receber a Cristo para se tornar filho de Deus. Mas o nascimento que introduz uma pessoa na família de Deus não é possível pela vontade humana. Somente Deus pode realizá-lo. O homem, como nós já sabemos, está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode criar nova vida em si mesmo. Ele precisa que seja gerada uma vida nele. E essa vida é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Com a nova natureza, depois desse novo nascimento, o homem é capacitado a ver Cristo pelo que ele realmente é. E recebe espontaneamente a Cristo em seu coração por tudo o que ele é. Então, o novo nascimento é o efeito da graça irresistível, porque é um ato soberano da graça de Deus, da criação de Deus, que não é vontade do homem, é vontade de Deus. Nós começamos esse estudo dizendo que a maioria dos cristãos sabe que intuitivamente que a graça de Deus é e tem sido decisiva na nossa conversão, na nossa salvação. Mas agora nós sabemos que essa nossa certeza se dá pelo fato de que Deus venceu a nossa resistência e nos atraiu a Ele graciosamente. Nos atraiu a sua presença de forma graciosa. Não foi por nós, por nossa vontade, mas porque Ele quebrou toda e qualquer resistência que havia no nosso coração. E além disso, Ele gerou em nós uma nova vida, gerou em nós arrependimento, gerou em nós fé, que nos capacita a olhar para Cristo e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Eu espero que depois de entender essa verdade, você tenha uma experiência muito mais profunda da graça de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus como nunca fez antes. Você entenda que você foi alcançado pela graça. Não foi porque você entendeu por si só, mas porque a graça de Deus te alcançou de tal forma que te capacitou a ouvir, a aceitar, a entender e a receber Cristo como seu Salvador. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus continue te acompanhando e guiando a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.